Ó, hoje a gente vai estudar uma coisa chamada razão entre segmentos. O que é uma razão? Bom, aqui para nós na matemática, a razão é o nome dado a uma divisão, tá ok? Entre dois números. Esses dois números vão simbolizar os tamanhos dos segmentos que a gente está tratando, né? Segmento de reta seria um pedacinho da minha reta. A medida do segmento AB é x. A medida do segmento CD é y. Então, se eu quero a razão entre os segmentos AB sobre CD, é só dividir a medida x pela medida y. Então, razão entre segmentos para nós vai ser a divisão entre o tamanho de dois segmentos, tá? Olha só esse exemplo para você ver como é que é tranquilo e trivial. Exemplo 1. Sendo o segmento AB igual a 15 centímetros e o segmento CD igual a 18 centímetros, qual é a razão entre os segmentos AB e CD? Bom, bora lá. Ele quer saber a razão, então é a divisão entre o segmento AB e o segmento CD. O primeiro que ele falou é o AB, então fica em cima, no numerador. O segundo que ele falou é o CD, então fica embaixo, no denominador. Essa razão vai ser igual à medida do AB, 15 centímetros, sobre a medida do CD, 18 centímetros. Beleza até aqui? Tranquilo? Ó, repara que tem centímetro em cima e centímetro embaixo, eu cancelo. Tá bom? Ficou 15 sobre 18. Agora a gente tem que lembrar de simplificar. Existe algum número maior que 1 que divide 15 e 18 ao mesmo tempo? 3. Boa. Então a gente vai simplificar dividindo em cima e embaixo por 3. Ficamos então com 15 dividido por 3, 5. 18 dividido por 3, 6. Existe algum número maior que 1 que divide 5 e 6 ao mesmo tempo? Não. Essa fração é irredutível, então acabou. Essa é a razão que ele quer. Só isso. Só simplificar. E lembra do seguinte, quando a gente dá uma razão entre dois segmentos, primeiro, esses segmentos eles têm que estar na mesma unidade de medida, no caso está em centímetro. Aí a unidade cancela, tá ok? E a razão não tem unidade nenhuma do lado dela, porque a unidade foi cancelada. Beleza até aqui? Tranquilo? Ele poderia pedir o contrário também, né? Ele poderia pedir a razão entre CD e AB. Aí isso aqui seria invertido, seria 6/5. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Bora lá. Outro exemplo de como que isso aqui pode aparecer na sua frente. Exemplo 2. Se a razão entre dois segmentos é 0,3 e a medida do maior segmento é 12, qual é a medida do menor segmento? Bom, primeiro passo aqui, olha, para você começar a resolver esse problema. A razão é 0,3. Sempre que uma razão é menor que 1, ele pegou o menor e dividiu pelo maior. Tá? Sempre que o resultado da razão for um número maior que 1, ele pegou o maior e dividiu pelo menor. Deu para entender essa ideia ou não? Deu? Aqui, ó. Razões menores que 1 é porque ele pegou uma coisa pequena e dividiu por uma coisa grande. Razões maiores que 1 é porque ele pegou uma coisa grande e dividiu por uma coisa pequena. Então ele fala que a razão é 0,3, tá? E a medida do maior segmento é 12. Ele quer saber a medida do menor. Eu vou chamar o menor segmento de x. Aí eu vou ficar com x sobre 12. A razão está dando 0,3. Deu para entender a montagem aqui? Sim? Agora é só resolver. 12 está dividindo. Como que passa para o outro lado? Multiplicando. Ficou 0,3 vezes 12. Faz essa continha aqui no canto, ó. 12 vezes 0,3. 3 vezes 2? 6. 3 vezes 1? 3. 0 vezes 2? 0. 0 vezes 1? 0. Soma. Desce o 6. 3 mais 0 é 3. Desce o 0. Conta quantas casas tem depois da vírgula. Uma. Então a resposta tem que ter uma casa depois da vírgula. Resposta, a medida desse segmento, aí não pode esquecer, tá? 12 metros. Então aqui 0,3 vezes 12 metros dá 3,6.
metros. Essa é a medida procurada. Deu para entender? Sim? Boa. Agora, vocês lembram de escala e mapa? Chegaram a estudar isso em geografia? Alguma vez na vida? Provavelmente sim. Bom, mas tudo bem. Se você não estudou, estou aqui para te ajudar. Exemplo 3. Olha só. Se a distância entre duas cidades no mapa é de 3 centímetros, então eu peguei meu mapa, estou olhando lá, duas cidades lá, a medida entre elas está dando 3 centímetros, tá? Porém eu sei, porque eu já fui da cidade A para a cidade B, que a distância real é de 150 quilômetros. Qual é a escala desse mapa? Lembra do seguinte, olha, a escala, o que seria escala? Vou colocar aqui o que é para a gente lembrar. A escala do mapa é a distância no mapa dividido pela distância real. Beleza? Então, falou escala para nós, o que é escala? Distância no mapa dividido pela distância real. Só que, lembra que eu falei no início que as distâncias ou os tamanhos eles têm que estar na mesma unidade? Repara que a distância no mapa está em centímetros e a distância real está em quilômetros. Aí você tem que lembrar do seguinte, olha, 1 metro são quantos centímetros? 100. Boa, 100 centímetros. Bom, vamos continuar. 1 quilômetro são quantos metros? 1000 metros. Muito bom, 1000 metros. Então, 1 quilômetro, você acha que são quantos centímetros, hein? Um chute? Hã? 10 mil centímetros? Mais. 100 mil centímetros? 100 mil, né? Porque a gente vai fazer esse vezes esse. 1 metro não são 100 centímetros. E 1 quilômetro não são 1000 metros? Então, 100 vezes 1000 dá 100 mil. Então, 1 quilômetro são 100 mil centímetros. Beleza até aqui? Ótimo. Agora, ele quer a escala. Bora dar a escala. Isso aqui foi tudo para a gente relembrar. Então, a nossa escala vai ser a distância no mapa, 3 centímetros, sobre a distância real, 150 quilômetros. Só que quilômetros não é a mesma unidade que centímetros. A gente tem que passar quilômetros para centímetros. Em cima vai ficar 3 centímetros e embaixo 150 quilômetros. Para passar de quilômetro para centímetro, é só acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 zeros aqui, tá? Então 150, você vai colocar 150 e acrescentar 5 zeros, né? Vai ficar então aqui 15 milhões de centímetros. Beleza até aqui? Sim. Ótimo. Vai cancelar o centímetro de cima com o centímetro de baixo. Existe algum número que divide 3 e 15 milhões ao mesmo tempo? 3. Então eu vou dividir em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 dá? 1. 15 milhões dividido por 3, quanto você acha que dá? 50 milhões. 5 milhões. Beleza. Pegou a ideia? Então a escala é 1 sobre 5 milhões. Acabou. Encontrou sua resposta.